Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, mulheres! Mais um dia se inicia e eu, Laninola, falo aqui de Criciúma, Santa Catarina. Que honra te ter aqui comigo todas as manhãs para juntas celebrarmos o conhecimento da Palavra de Deus. Sim, todas as manhãs Ele tem colocado um banquete e nós temos sido alimentadas pelo nosso amigo Espírito Santo, Ele que está sempre presente. Nesse momento Ele está aqui tão forte, me ajudando, te ajudando a entender um pouquinho mais daquilo que Ele quer nos ensinar da palavra dEle nessa manhã. Eu convido você que pode pegar sua caneta, seu caderninho e bora anotar tudo aquilo que o Senhor falar ao seu coração. E também, meninas, mais um lembrete, não esqueçam de nos enviar o seu testemunho, porque eles alimentam e fortalecem cada pessoa que lê, que tem a oportunidade de conhecer um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, querida, então, a partir do capítulo 24, o versículo é o 3. Eu estarei lendo na NAA. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Eu quero apenas falar para vocês grifarem aqui, em particular. O Senhor acaba de nos liberar uma chave aqui. Tem coisas que Ele falará para mim, para você, somente em particular. Muitas vezes a gente quer ouvir algo da boca de um profeta e Ele fala. Ele fala através dos profetas, sim. Glória a Deus pelos profetas. Mas tem coisas que Ele vai revelar, em particular, somente para você, naquele dia que você se lançar aos pés dele, no seu quarto, no seu relacionamento diário com ele. Lani, eu estou me sentindo até mal, porque tem dias que eu não consigo. Querida, o dia que você não consegue, não tem problema. No outro dia você faz, ou mais tarde você faz. Isso não é uma culpa, não é um jugo. O Senhor Jesus quer nos alimentar todas as manhãs, quer se relacionar conosco, mas nós precisamos ir até Ele. Mas não pense que isso é um peso, não será um peso. Isso é bom, é gostoso estar na presença do Pai, é gostoso nós termos um relacionamento com Ele e ouvir a Sua voz, aquilo que Ele fala aos nossos corações. Amém? Então, preste atenção, porque Ele vai falar com você em particular. Ele não fala somente através de pastores ou de profetas. Ele fala em particular e fala coisas lindas. Aprenda que você pode ter as suas próprias revelações, as suas próprias experiências particulares com Ele. Não fique andando de carona nas experiências dos outros. Tenha a sua própria experiência. Amém? É tão lindo o que o Senhor faz aqui com os discípulos. Ele começa a mostrar, que é os princípios das dores, ou até os primeiros sinais. Ele fala de como será a sua segunda vinda, nesse sermão profético da destruição do templo que nós já aprendemos ontem. Então, fique atenta, porque ele vai estar falando. E os discípulos então perguntam para ele: então, Jesus, eu imagino eles numa roda, só chamam ele lá em particular e dizem assim: Jesus, que sinal haverá do fim do mundo? Eles fazem mais de uma pergunta, E ali tem tantas coisas embutidas, eles falam: que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? Quando serão essas coisas? E são as dúvidas que nós temos até hoje, gente. Se a gente observar, a gente está sempre cheio de dúvidas. Eu costumo dizer que às vezes a gente tem aqueles minutinhos de ateísmo, assim: quem sou eu? Onde estou? Jesus existe mesmo? A gente tem umas coisas assim que passam na nossa cabeça. E os discípulos foram lá: tá, se tudo isso é real, então Jesus me diz quando vai acontecer, eu quero saber. E Jesus disse: essas respostas eu não tenho para dizer para vocês assim, ninguém sabe o dia que vai acontecer, o dia da minha segunda vinda, ninguém sabe. Mas sinais eu posso lhe dizer. Posso dar alguns sinais para vocês ficarem ligados quando será a minha segunda vinda.
E as respostas de Jesus podem ser resumidas assim: o fim do mundo será marcado por um sofrimento intenso, que se iniciará com o cumprimento da profecia de Daniel 9:27, sobre o abominável da desolação. Haverá muito choro, gente, muito sofrimento. Pessoas se levantarão contra pessoas. Sua própria vinda será visível para todos, porque ele retornará abertamente com um exército de anjos. Mas nós não podemos precisar, nós não temos como precisar quando será a sua vinda. A gente não sabe como dizer, a gente só sabe que a gente tem que ser um bom servo, responsável. Nós teremos que ser fiéis nesses dias até o fim. Nós teremos que ser como aquelas damas de honra que estão esperando para o noivo chegar no casamento. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor tem nos incumbido a fazer. Ele tem nos chamado a fazer. Não fique tão preocupado com isso. Nós devemos pensar isso sim, porque Ele virá. Glória a Deus que Ele virá. Aleluia, esse dia será maravilhoso. Mas o Senhor tem dito que Ele tem colocado coisas nas nossas mãos e a gente precisa cuidar. A gente tem que ser um servo fiel. A gente precisa fazer isso com todo o nosso coração. Outro dia eu falava com uma moça que ela disse assim: Lani, mas às vezes eu me sinto tão incapaz. Eu penso, meu Deus, eu não sou nada. Gente, nós não somos nada, mas Ele nos capacita. E como a gente já aprendeu aqui em Mateus sobre a parábola dos talentos, o talento que Ele nos dá não é para nós enterrarmos, não. Nós não podemos, faça a sua parte, não fique parada, querida. Seja uma boa serva. Esse fim, quando Ele virá, a segunda vinda dEle será muito marcada por choro, por destruição, como está lá em Daniel 9:27, a abominável da desolação será uma desolação. Vai começar sinais virem, mas enquanto isso não acontece, nós temos que fazer aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para nós fazer, como servos responsáveis, apaixonados por Ele. Nós temos que estar prontas, preparadas para tudo aquilo que Ele coloca na nossa mão para fazer. A gente não deve nos recolher a nossa mão, a gente deve sim, nós permanecermos firmes nele até a sua volta. A gente não deve menosprezar aquilo que Ele tem colocado na sua mão, na nossa mão. Nós não devemos menosprezar, devemos trabalhar com aquilo que nós temos na mão, com o benefício daquilo que Ele já tem colocado dentro de nós. Sabe, você, mulher, muitas vezes está preocupado com tantas coisas. E o Senhor tem dito assim, ó, gera tua família. Gera tua família, que eu quero fazer dela uma família forte, uma família de fundamento. Uma família que ajudará muitas vidas nesse dia da desolação. Ah, Lani, mas isso pode ser longe, não importa. Você está trabalhando para gerações futuras. Você não está trabalhando para o hoje. O que o Senhor tem colocado na nossa mão não é sobre nós, é sobre o legado que nós vamos deixar. Então que nós estejamos atentas à segunda vinda de Jesus. Sim, atentas, mas com muita exatidão, com muita autoridade vinda dEle, fazer aquilo que Ele tem nos proposto a fazer. Não menospreze os pequenos começos. Se Ele tem dito, faça um café, receba alguém, fale do meu amor, cuide dessas pessoas, seja aquela pessoa que vai ajudar a consolar nesse dia, onde vai ter tanta desolação. Ah, Lani, mas vai demorar tanto, não importa. Construção leva tempo. E você pega uma pessoa para cuidar, você vai construir essa pessoa, e dessa pessoa ela pode construir outras pessoas e ser uma testemunha viva daquilo que o Senhor quer que nós sejamos nesta terra. Amém? Que essa palavra seja forte no seu coração, seja fincada como uma estaca, que ela seja como algo que nada, inabalável, que nada destrua. Em nome de Jesus, que ela seja como uma âncora, porque a âncora é pesada e ela se firma. Que essa palavra se firme no seu coração, que você seja destemida, que você seja liberta para cumprir aquilo que o Senhor tem dito até a sua segunda vinda. Amém? Deus te abençoe.